Olá pessoal, vamos para o nosso próximo exemplo. E esse exemplo a gente vai falar de como você faz para fazer a venda, né? Se você costuma fazer a venda da ferragem armada por metro ou por projeto. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, porque a gente vai ter aqui, vamos lançar várias medidas de ferro armado para a gente comparar e para mostrar aqui para quem vende o ferro armado ainda por metro, pode estar perdendo dinheiro ou pode estar deixando de ganhar orçamento, tá bom? Quando a gente fala aí de ferragem armada, é muito comum empresas que estão começando, né, a desenvolver a venda de ferragem armada, costuma fazer muitos cálculos na mão ali, né? Então, é muito comum também eles pegarem, então, definirem lá um metro padrão, né, um valor do metro padrão, do ferro 3/8, do ferro de 5/16, enfim, do ferro de 1/4, com uma medida padrão de estrivo, por exemplo, 20 por 20, e aí define esse valor e acaba vendendo, muitas vezes, o ferro armado com base nisso, né, no preço do metro. Mas essa não é a melhor solução e a gente vai ver aí que o software vai mostrar isso, tá? A melhor solução é você fazer a venda por projeto, tá? Por quê? Porque depende muito da medida, você vai precisar de mais ou de menos ferro, o que vai impactar no orçamento final do seu ferro armado, tá bom? Então, é importante entender alguns pontos ali, né, que o software ele vai trazer de vantagens, tá? Uma delas é você não ter que fazer mais o cálculo na mão. Então, o pessoal fazia muito essa questão de vender por metro, definir um preço padrão, por conta da agilidade, né? Era muito mais fácil você pegar lá um metro corrido, multiplicar pelo valor lá de venda e você chegava lá no orçamento e entregava para o cliente o orçamento lá da Ferrari, tá? Então, para quem não usa um software como esse, como o Corte Certo, ele tem essa dificuldade, então muitos adotam a venda por metro, tá? Mas a gente vai ver com o uso da ferramenta que não é a melhor alternativa, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, nosso roteiro de teste, venda por metro, venda por projeto. A gente tem aqui um exemplo, né? A gente vai fazer o primeiro exemplo, que é uma viga baldrame de 12 metros com 4/3/8, né? A medida padrão 20 por 20 do estribo e 20 centímetros de distância entre eles com ferro 3/16, que é o 4.2. Aqui eu já tenho o resultado, mas eu vou lançar só para a gente ver aqui se está correto, né? Então, 4 ferros 10 milímetros e 5 barras de ferro 4.2, tá? Então, vamos checar. Então, são 12, uma barra só, né? Uma ferro armado apenas, 4 ferros do 3/8, que é o 10 milímetros, 20 por 20, espaçamento 20 centímetros e 4.2. Vamos adicionar o conjunto. Nesse caso, a gente está utilizando aqui a sobra mínima para reaproveitamento padrão, tá? Mas nesse caso aqui é mais para a gente entender a questão da cobrança, tá? Vamos gerar o resultado detalhado. E aí, ó, então a gente tem aqui 10 milímetros, 4 barras de ferro e 4.2, 5 barras de ferro, tá? Então, é o que traz aqui. Muito bem. Então, se a pessoa cobra por metro e se baseia nesse resultado, 4 ferro, 10 milímetros, 5 barras de ferro, 4.2, ela chega lá no valor de custo, aplica lá a sua margem, né, e os outros custos ali de produção e chega no valor de venda, tá? A partir do metro, cobrando por metro. Mas a situação ela muda quando a gente começa a aumentar a quantidade de viga baldrame, tá? Então, olha só, teoricamente, se uma viga eu utilizo 4 de 10 milímetros e 5 de 4.2, se eu for fazer duas, a lógica era o dobro, né? 8 ferros de 10 e 4 ferros de 4.2. Mas na prática a gente vai ver que não acontece isso. A gente vai ver que, na verdade, a gente vai usar 9 barras apenas de 4.2. Vamos checar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui, ó. Então, eu vou remover lá o que a gente acabou de calcular. Vamos fazer novamente, só que agora a gente vai usar quantidade de 2 vigas,
4 ferros, 10 milímetros, estrivo de 20 por 20, espaçamento de 20, 4.2, vamos adicionar o conjunto, vamos gerar o resultado, e aqui a gente tem, ó, 8 usadas e 9, 4.2, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, veja que não é, se eu vender por metro, eu estou vendendo errado. Eu estou cobrando a mais do cliente. No primeiro momento, você pode pensar assim, mas isso é uma vantagem, estou ganhando a mais. Mas dependendo da quantidade de ferragem armada no projeto, o seu orçamento pode ficar mais caro. E aí você perder a venda por conta disso, tá? Isso vai, e conforme eu vou aumentando, essas diferenças vão aparecendo cada vez mais, tá? Então, se fosse 3, a teoria eu teria que usar 15, né? Mas na verdade eu só uso 13, e assim por diante, tá? Então, essa questão de você vender por metro não é a maneira correta, tá? Muitos usam porque não tem uma ferramenta como o corte certo, que facilita lá, né, o detalhamento, a quantidade, né, para que você possa fazer o orçamento de forma correta, né? Então, com essa ferramenta, você consegue ter exatamente as informações corretas para você chegar no valor de custo, tá bom? A gente tem aqui também uma outra situação, né? A gente colocou lá 12 metros, né, inicialmente. Agora, vamos imaginar o seguinte, se eu vendo por metro, 12 metros, uma só de 12 metros, é a mesma coisa, teoricamente, se eu vender 3 pedaços, né, um de 3, um de 3,5, um de 5,5, vai dar também os 12 metros. Mas a gente vai ver na prática que o resultado não é o mesmo, né? O resultado esperado seria 4 ferros de 10, e na verdade ele vai usar 5 barras de ferro ou 4 barras de ferro mais 6 metros, tá? Então, se você cobrar pelo metro, você vai estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque aqui, ó, ele já te dá uma diferença, porque as medidas são diferentes, apesar do total dar 12 metros, mas por conta das medidas, o seu resultado vai ser diferente. Vamos colocar em prática, ó. Eu vou remover esse conjunto, vamos adicionar aqui essas medidas. Então, eu vou ter uma de 3 metros, com 4 ferros, a configuração é a mesma, né? De 10 milímetros, 20 por 20, espaçamento 20 centímetros, ferro 4.2, vou adicionar o conjunto. O segundo é de 3,5, então 3.5, uma com 4, 10, mesmo ferro, 10 milímetros, mesma configuração do estribo, 4.2, vamos adicionar o segundo conjunto, e o último conjunto do nosso exemplo, que é o 5,5, também as mesmas configurações de estrivo. Vamos adicionar o conjunto e vamos gerar o resultado. Então aqui, ó, bitola de 10 milímetros são 5 usadas, tá? Então eu posso cobrar 5 ou cobrar 4 mais 6 metros, e na 4.2 eu posso cobrar 5, vão ser necessários, são 5, cobrar 4 mais 2,55 metros, tá? Então veja que se eu faço por metro, eu estaria perdendo dinheiro, porque aqui, né, no padrão calculado, a gente viu que numa barra inteira, num conjunto inteiro de 12 metros, usa 4 barras de ferro 10 milímetros. Mas se você pega um conjunto aí de medidas diferentes, que dá o total de 12 metros da mesma forma, mas aqui a quantidade de ferro é muito maior. Então, vender por metro não é a melhor maneira de você vender seu ferro armado. O ideal é você fazer uma análise do projeto, né? Da necessidade do cliente, o conjunto de ferro armado que ele trouxer, e você fazer um orçamento em cima desse conjunto. Tá joia? Nos outros vídeos, eu vou passar mais exemplos para vocês, ok?